No episódio de hoje, nós recebemos o professor Igor Hatz, coordenador da pós-graduação em Processo Civil e Garantismo Processual aqui da Universidade Fevale. Prof. Igor, dentre tantos cursos de especialização na área do direito, por que cursar uma pós-graduação em Processo Civil e Garantismo Processual? Bom, o direito processual, ele faz parte do currículo da graduação em Direito. E todo estudante de Direito, ele é formado com disciplinas de Direito Processual, tanto naquilo que normalmente chamamos de processo civil, quanto processo penal e processo do trabalho. A nossa pós-graduação, ela tem uma nomenclatura um pouco distinta, processo civil e garantismo processual. E ela justamente busca oferecer uma perspectiva teórica que por muitos anos praticamente não foi estudada no Brasil. Nós temos duas grandes correntes no direito processual, uma delas o instrumentalismo processual, que prega uma ideia de que o processo é um instrumento a serviço do poder jurisdicional, é um instrumento a serviço dos juízes, com base no qual eles buscariam a realização de direitos, fariam justiça ou até mesmo atingiriam outros objetivos. E esse é o modo como as pessoas estudam direito processual na graduação. Então, boa parte dos profissionais do direito aprenderam o processo civil assim. Ocorre que há mais ou menos uma década no Brasil, essa outra forma de pensar o processo civil, chamada garantismo processual, começou a se desenvolver, ela começou a ser objeto de estudos, mas isso ainda está muito longe dos cursos de graduação em Direito. E ela justamente oferece uma outra abordagem. Ao invés de pensar o processo como um instrumento a serviço da jurisdição, ela pensa o processo como uma garantia individual, uma garantia de liberdade contra-jurisdicional, que limita o arbítrio, que limita os excessos por parte do exercente do poder jurisdicional, no caso, de modo mais simplificado, os juízes. E, em geral, não é assim que os alunos aprendem processo civil na graduação. Eles aprendem processo civil dentro daquela visão, como eu mencionei antes, instrumentalista, também chamada de publicista. Por que essa pós-graduação, então, ela é tão diferente? Porque ela vai oferecer algo que não foi estudado no curso de graduação. São raras as universidades hoje no Brasil que sequer mencionam essa abordagem. Essa é a grande questão. O aluno que cursar a nossa pós-graduação vai tomar conhecimento de uma outra forma de pensar o processo civil. Perfeito. E falando sobre a área, então, qual é a importância desse profissional se manter atualizado? Bom, como eu dizia antes, nós estamos falando aqui de uma perspectiva teórica nova no Brasil, né? Nós temos aqui pouco mais de uma década de início de obras, de autores que falam sobre garantismo processual. Então, por óbvio que o estudante de Direito que se graduou nos últimos anos, ele sequer ouviu falar de garantismo processual e, em geral, quando ele ouve essa expressão, ele não sabe do que está sendo tratado, né? É uma visão assim um pouco, às vezes até deturpada do tema, né? E cursando esse tipo de pós-graduação, o profissional ele vai se preparar para o mercado de outra maneira, principalmente aqueles que vão atuar na advocacia. Por quê? Porque o garantismo processual ele dá uma série de ferramentas teóricas para aquele que é advogado, para a advogada, ter subsídios em uma petição, em um recurso, para se contrapor a, muitas vezes, a atuação desviante por parte de juízes. Não que isso seja uma corrente contrária à magistratura, contrária ao poder judiciário, tanto que boa parte dos professores que desenvolveram esse tema no Brasil, dentre eles nós temos juízes. Boa parte deles, inclusive, são oriundos da magistratura. Então, a gente sempre destaca que um bom advogado ele precisa conhecer essa forma de pensar o processo civil. E isso permite que ele possa revisitar todos os temas da graduação. Então, realmente, ele vai estudar novamente os assuntos, como ocorre em geral nos cursos de pós-graduação em Direito, não somente com maior profundidade teórica, mas com uma outra visão sobre as matérias. Isso é crucial para aquele que quer se diferenciar no mercado de trabalho. Perfeito. E quais habilidades são importantes para um profissional da área? Quais habilidades ele precisa desenvolver? Bom, embora o nosso curso ele seja um curso que, digamos assim, não visa formar advogados, ele é um curso prático, ele é um curso teórico-prático. Então, a gente poderia pensar a pós-graduação em processo civil e garantismo processual de dois modos, em duas vertentes. Eu poderia pensar para aquele estudante de direito
que pensa em fazer um mestrado, depois um doutorado, que busca a carreira acadêmica, e aqui ele está desenvolvendo algumas habilidades de pesquisa, conhecendo obras que são muito densas, autores de renome, que isso vai, obviamente, ajudar esse estudante para depois desenvolver um projeto para uma seleção de mestrado, inclusive tratando de temas clássicos com outra abordagem. Mas, na nossa primeira edição da pós-graduação, nós também tivemos vários alunos que eram advogados combativos, militavam na advocacia. E, claro, que assim, num primeiro olhar, a gente pensa que o advogado ele tem que buscar esse tipo de pós-graduação, porque é ela que vai dar a eles habilidades para defender melhor os interesses do cliente dele. É ela que vai dar as habilidades para que esse advogado possa manejar toda a técnica relativa ao direito processual de um modo mais qualificado, porque não há como escapar disso. Todo advogado que atua na área, vamos dizer assim, extrapenal, ele precisa conhecer a dogmática do direito processual civil, como normalmente a gente chama nos cursos de graduação. Só que aqui ele vai conhecer tudo isso com esse tempero que é a doutrina do garantismo processual. Isso vai tornar ele um profissional muito mais qualificado. Com certeza. E nós estamos, prof, então, com as matrículas abertas. Eu queria que tu me contasse um pouco quais são os diferenciais dessa pós. Bom, o primeiro diferencial, ele já está subjacente a toda a nossa conversa aqui, que é essa abordagem inovadora do garantismo processual. Só isso já valeria cursar pós-graduação. Mas eu sempre destaco que nós temos um corpo docente invejável. O corpo docente dessa pós-graduação, ele é composto por um número absurdo de professores brasileiros e professores estrangeiros. E aí, quando eu digo isso, eu tenho que destacar que nós temos os grandes nomes da matéria, e isso nós conseguimos oferecer porque é uma pós-graduação online. Então, nós temos professores da Argentina, professores do Paraguai, professores de Portugal, professores de todos os cantos do Brasil, que vêm, então, enriquecer o conhecimento dos nossos alunos. Então, de fato, além de toda a qualificação que o curso oferece, ele também é um bom espaço de networking para os alunos, porque, afinal de contas, ele vai estar interagindo com esses professores. O curso é online, como eu sempre digo também, ele é um curso online, ele não é um curso EAD, então as aulas são aulas síncronas, são aulas ao vivo, ele permite o contato com os professores. Então, realmente, só a oportunidade de ouvir esses grandes nomes do direito já vale se inscrever na pós-graduação. Agora, ouvir esses grandes nomes do direito tratando de assuntos tão palpitantes relativos ao processo como garantia, isso é realmente uma oportunidade única. Então, eu conclamo a todos interessados, aqueles que querem se tornar profissionais melhores, a cursar nossa pós-graduação. Eu posso garantir que não irão se arrepender. Perfeito, muito obrigada, prof, pela tua participação. Esse foi o episódio de hoje e para mais informações, siga-nos no Instagram, no @posfevale ou acesse nosso site pos.fevale.br.